Olá, gente boa de Deus. Nós estamos aqui numa sexta-feira, bairro de Cidade Verde, em Natal, mas num ambiente de completa informalidade. A gente não produziu aqui nenhum efeito especial para tentar impressionar você, para tentar chamar a sua atenção. Os únicos efeitos especiais aqui nessa varanda dessa casa é apenas o vento mesmo que sopra, o barulho, o som de um ou outro passarinho que está aqui fazendo esse efeito aqui pra gente. Aqui não é nenhum programa de TV, aqui não é nenhuma proposta de causar sensações no seu olhar, na sua mente. A gente quer simplesmente sentar e conversar um pouco com você sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, e mais precisamente a gente quer focar nos 4 evangelhos, no comportamento de Jesus, no que ele dizia, no que ele falava, e nada mais do que isso. Eu queria sugerir e convidar você a abrir um texto das Escrituras que está no Evangelho de Lucas, o 3º Evangelho. Você abre no Novo Testamento, para você que talvez não tenha muita familiaridade com a Bíblia. Você abre no Novo Testamento e vai contando Mateus, Marcos, o próximo livro, o Evangelho de Lucas. É esse que a gente vai conversar um pouquinho aqui agora. E um bate-papo simples. A gente quer dizer também que você é livre, certo? Para compartilhar com a gente da mesma ideia, ou para discordar, ou para fazer suas próprias reflexões, porque a gente crê que você é livre no Espírito Santo para entender o que ele quer encaixar especificamente para a sua vida. Você não vai ser acusado de rebeldia ou de estar sendo alguém do contra. Fique à vontade, e espero que esse trecho de Lucas, que está no capítulo 6, é um texto bastante conhecido, mas eu gosto de recorrer a textos conhecidos porque é uma prova que Deus está sempre trazendo algo novo para mim e para você. E essa é uma palavra que é muito lida e de repente por você até talvez já foi vista, já foi ouvida. Lucas capítulo 6, a partir do verso 6, por coincidência, é a passagem que narra a cura de um homem que tinha uma mão ressequida. A gente vai ler agora, tá bom? E eu peço que, se tiver como, você acompanhe aí na sua Bíblia. Na minha versão diz assim: Sucedeu que, em outro sábado, entrou Jesus na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida, ou seca, ou mirrada, dependendo da versão. Os escribas e os fariseus observaram, procurando ver se Jesus faria uma cura no sábado, a fim de encontrar algum motivo para o acusar. Mas ele, Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: Levanta-te, vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Ficou no centro das observações, no centro das atenções daquele homem. Então disse Jesus a eles: Que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou deixá-la perecer? E olhando todos nos olhos, disse ao homem: Estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. E geralmente, todas as vezes que eu escutei pregações em torno dessa passagem que a gente acabou de ler, geralmente o foco é sempre o sobrenatural, é sempre o acontecimento sobrenatural ali naquela sinagoga, o fato de uma mão estar ressequida e de repente ser restaurada em todos os seus tendões, músculos, ligamentos, veias, e aí por aí vai. Tudo que a medicina poder dizer, a mão ficou 100%, talvez até 110%. Mas o fato é que o foco geralmente se dá em torno desse milagre, dessa cura. Mas eu queria sugerir que a gente fosse a outro ponto de vista que eu creio, pelo que eu enxergo em Jesus, ser realmente o propósito
de toda essa narrativa que a gente acabou de ler. Que, para mim, quando a gente vai até esse foco que eu considero o principal, o milagre passa a ser apenas um símbolo, uma ilustração para o que de fato Jesus queria levar. Mas, como eu disse, é só uma reflexão e apenas uma sugestão para a gente chegar a isso. Mas toda vez que eu olho para Jesus, eu sempre vejo que a mensagem dele, o foco principal, não é o milagre, não é o espetacular, não é o fantástico aos nossos olhos. Sempre que eu me deparo e paro para ter um tempo para observar os gestos do Cordeiro, o comportamento dele, o tratamento dele com as pessoas, o que ele falava e até o silêncio dele, quando eu paro para observar isso e reter isso como absoluto, porque tudo mais para mim ficou relativo, a única coisa que é absoluta para mim é Jesus e ponto. O comportamento dele e tudo que ele fazia ou deixava de fazer. Então, o que eu quero que a gente possa chegar, o ponto que eu quero que a gente possa chegar é que todo gesto do Cordeiro, todo cuspe na terra para depois colocar nos olhos de alguém para aquele alguém ser curado, toda palavra dita, todo silêncio tem um objetivo. Um objetivo. O coração do homem. A alma em agonia, sabe? Os gemidos internos do homem. Porque eu tenho certeza que Jesus tinha plena consciência do que estava acontecendo na vida daquele homem. Tenho absoluta certeza que Jesus conhecia toda a autoestima afetada que aquele homem tinha, porque não pense você que aquilo que ele vivia, não sei há quanto tempo, Lucas não faz esse enfoque aqui, mas diz que ele tinha uma mão mirrada, uma mão ressequida. E eu até me surpreendo daquele homem estar ali naquela sinagoga. E não me surpreenderia mais se tiver sido os fariseus e o corpo sacerdotal da época que tiver levado aquele homem para ali. Porque você observa num certo momento da passagem que os fariseus ficaram curiosos para ver o que Jesus faria ao perceber a presença daquele homem, porque a presença daquele homem ali, no sábado, numa sinagoga, não foi, eu não acredito que era comum, algo foi premeditado, é o que me subtende aqui, mas é apenas uma observação minha. Mas por que eu digo isso? Porque aquele homem tinha uma mão ressequida, é um outro nome para lepra, é um outro nome para uma doença que vai denegrindo o músculo de alguém, o movimento, ele vai perdendo até a inserção naquela sociedade da época. E geralmente alguém com um quadro físico parecido com o desse homem era colocado de lado, era colocado à margem da comunidade. Geralmente ele não tinha um convívio natural com as pessoas e era visto como alguém que tivesse talvez até debaixo de uma maldição. Então esse homem miraculosamente apareceu ali naquela sinagoga no sábado e em nenhum outro momento você vê algo parecido com essa narrativa. Você vê pessoas perseguindo Jesus em busca de uma cura, você vê pessoas colocando até um aleijado através de um telhado para chegar até Jesus, mas um enfermo numa sinagoga, essa é uma situação única na palavra. Eu queria chamar a sua atenção para isso. E Jesus percebeu aquele homem.